Bom, gente, então vamos dar início ao nosso curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. E nós começamos a falar de vetores, o tratamento geométrico. E isso daí, para a gente ter uma boa noção, né, do que é um vetor geometricamente, para depois a gente introduzir a álgebra nesses vetores, e aí, quando a gente introduz a álgebra, isso nos possibilita estar resolvendo muita coisa que geometricamente às vezes fica inviável, né? Mas enfim, a gente tem que saber primeiro a noção geométrica do que é um vetor. Aí depois, quando a álgebra entrar nesse contexto, aí vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, nós temos dois tipos de grandezas. As grandezas escalares, que são aquelas completamente definidas por um número real, certo? E nós temos as grandezas vetoriais, que são aquelas que ficam caracterizadas por módulo, direção e sentido. Aqui embaixo eu coloquei algumas retas para tentar explicar para vocês esses conceitos. Por exemplo, a reta R2 e R1, elas estão aqui em direções diferentes, enquanto que R1 e R3 têm a mesma direção. Então, essa ideia de direção é a mesma coisa de paralelismo, na verdade, tá? R2 e R1 não são paralelas, então elas estão em direções diferentes. Já nessa outra situação que vocês estão vendo aqui, eu tenho um ponto A e um ponto B, e eu poderia estar aqui localizado no ponto A e me deslocar por essa reta até chegar no ponto B. Então, esse deslocamento de eu ir de A para B vai dar, vai trazer para a gente a noção de sentido. Então, eu estou no sentido de A para B. Então, eu coloquei uma setinha aqui, ó, para denotar esse sentido. Ou eu poderia sair de B para o ponto A e aí eu teria um sentido oposto, que está denotado por essa outra setinha aqui. A ideia de módulo, que eu não coloquei nenhuma figura aqui para representar isso, é uma ideia simples. Módulo está relacionado com o tamanho de um vetor. Um exemplo bem simples, onde a gente tem o deslocamento, tá digitado errado, tá? Deslocamento de um avião, onde as direções são dadas pelo ângulo considerado a partir do norte. Então aqui você tem o norte, ó, e aí você mede o ângulo que essa direção vai fazer com o ângulo sendo medido a partir desse eixo norte. Então você vê que aqui esse primeiro ângulo é de 40 graus e esse aqui, né? Esse é 40 graus e esse outro é de 220 graus. Mas observem que o avião, que está aqui denotado pela cor laranja, ele está saindo aqui formando 40 graus com o norte e o outro está formando 220 graus. Vejam que eles estão na mesma direção. Esses segmentos aqui, eles são paralelos. A diferença é que um avião está indo nesse sentido e o outro avião nesse sentido oposto. Eles têm a mesma direção, porém em sentidos contrários. Um vetor, ele é representado, então, por um segmento orientado, gente. Então, aqui, esse vetor, isso aqui é um vetor, né? Esse laranja e esse outro vermelho é outro vetor. Então, é um segmento, quando eu coloco a seta, eu estou orientando esse segmento. Então, um vetor vai ser simplesmente isso, um segmento orientado. Dois ou mais segmentos de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido vão ser representantes de um mesmo vetor. Vários representantes aqui de V a B, ou então B menos A. Aqui eu tenho um vetor V, a notação para um vetor vai ser V com uma setinha. Como ele parte de A para B, eu posso denotar ele como AB com uma setazinha aqui em cima, ou simplesmente colocar B menos A. Aqui nessa figura você não tem vários vetores. Você tem um vetor apenas, que é esse vetor aqui, o vetor AB, ou o vetor V.
Esses outros, se vocês observarem, eles têm o mesmo sentido de V, mesma direção e o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo. Então, gente, aqui é o mesmo vetor. Eu simplesmente estou representando ele em outro local, mas é o mesmo vetor. É uma noção muito interessante essa, e a gente tem que entender isso bem nesse início de curso, porque lá quando eu introduzi a álgebra, nós vamos ter um referencial para escrever os nossos vetores. Então, nós vamos escrever um vetor a partir de um referencial, que poderia ser tipo esse ponto A. Então, eu vou dizer assim: todo vetor para mim vai partir do ponto A. Então, eu estou indo de A para B, aí eu poderia marcar um outro pontinho aqui, ó, onde vocês estão vendo essa seta, e eu teria um outro vetor aqui, ou para esse outro lado, partindo de A, um outro vetor. Eu vou precisar de um referencial para escrever todos os meus vetores. Aí, nesse referencial, o que é que acontece? Considerando esse referencial, eu venho aqui em outro local e escrevo esse outro vetor, se ele tem mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido desse daqui, então ele é esse vetor aqui, não é outro, tá entendendo? Porque todos os vetores têm que partir de um referencial que eu escolhi previamente. Nós temos outras considerações a fazer a respeito de propriedades de vetores, né? Dois vetores U e V são paralelos se os seus representantes tiverem a mesma direção, certo? Então, aqui você tem vetores paralelos, ó. Então você tem, imagina que os vetores U e V, eles estão representados aí a partir de um certo referencial. Então, se você olha para os representantes deles, ou então olha para eles mesmos, vetores U e V, se eles tiverem a mesma direção, eles são paralelos. U e V são iguais, e a gente escreve assim, U igual a V, se forem iguais o módulo, a direção e o sentido de ambos. Veja, qualquer ponto do espaço vai ser representante do vetor nulo, que vai ser denotado com um zero e uma setinha, ou simplesmente AA com uma setinha. E ele vai ser paralelo a qualquer outro vetor. A cada vetor V não nulo, você tem um vetor oposto, menos V. Ele tem o mesmo módulo e a mesma direção de V, só muda, obviamente, o sentido, que vai ser o sentido contrário ao de V. Aqui, né? Uma ilustração, o vetor V e aqui o vetor menos V, tá vendo? Um vetor ele é unitário se o módulo dele é igual a 1, certo? Você vai lá, ver a medida você vai dizer que é uma unidade. Então, esse vetor é unitário. E a cada vetor V não nulo, é sempre possível associar dois vetores unitários, de mesma direção de V. Nesse caso, o vetor U, certo, é chamado versor de V. Você tem aqui um vetor V. Esse vetor V ele está medindo 3 unidades, ó. Então você consegue, ó, dado V, você consegue um vetor V, certo? Que é unitário e tem a mesma direção de V. Esse U assim, gente, unitário com a mesma direção de V, é que eu chamei de versor de V, tá certo? Você pode considerar também o vetor menos U, que também é unitário e tem sentido oposto ao de V. Mas o versor é esse aqui, tá? É o que tem o mesmo sentido de V. Mesma direção, né? Mais módulo igual a 1. Todo vetor V possui um versor. Dois vetores são ditos ortogonais, e a gente vai denotar o ortogonal a V por esse símbolozinho aqui, ó. Se algum representante de U formar ângulo reto com algum representante de V. Então, aqui você tem U e V, né? Fica complicado você medir esse ângulo com U e V nessa posição. Então você pega representantes de U e de V de modo a fazer com que a origem dos dois vetores coincida.
seja coincidente a origem dos dois. Como eu falei para vocês, a gente vai, quando eu falar da álgebra de vetores, nós vamos estar considerando todos os vetores partindo de um único referencial. Então, para medir ângulos entre vetores, você tem que pegar esses vetores e fazer eles partirem desse referencial. Tipo, aqui seria o ponto A. Então, você pega um representante de V, né? Vai colocar aqui nesse ponto A, o representante de U coloca aqui, partindo de A aqui, tá vendo? Eles têm mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido, de U e de V. E aqui você mede esse ângulo, se for 90 graus, eles são ortogonais. Dois ou mais vetores são coplanares se existir algum plano onde eles estão representados. Certo? Dois vetores U e V, quaisquer, são sempre coplanares. Claro, né? Você pegar dois vetores quaisquer, sempre vai existir um plano que os contém. Então, você tem dois vetores aqui, ó. Dois vetores assim. Certo? Esses vetores são coplanares, gente. Existe um plano que os contém. Mesmo que não pareça, pelo que você está vendo aí, mas tem. Esse plano existe. Porque o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar representantes desses vetores de modo que a origem deles coincida. Então, tipo, tu tem esse daqui está apontando para você, ó. E esse outro tá assim, né? Com essa outra direção. No lugar de você considerar esse vetor, você pega um representante dele partindo da mesma origem desse. Então eu não vou pegar esse, eu vou pegar esse aqui embaixo, que é um representante daquele que estava aqui em cima, né? Esse vetor que estava aqui em cima é a mesma coisa desse que está aqui embaixo. Então, existe um plano que os contém, né? Assim, né? Ó. Tu tinha esse que está apontando aí para você e esse outro. Aí eles são coplanares. Basta você pegar um representante desse, partindo da origem desse outro vetor, tá vendo? É o mesmo vetor. Então eles são coplanares. Dá para você fazer isso com dois vetores quaisquer. Não dá para fazer com três, né? Porque três vetores você pode ter essa situação aqui, ó. Você faz os três coincidirem, né? Com a origem. Os três partindo da mesma origem. E aí você não tem como botar um plano contendo esses três, né? Então, três vetores nem sempre são coplanares. Pode ser que seja, né? Aqui um plano, e aí você bota os três vetores aqui, deitadinhos, eles são coplanares, né? Então, eles podem ser coplanares, mas podem também não ser, que é uma situação dessa aqui, ó. Três vetores poderão ser coplanares ou não, foi o que eu também mostrei aqui, usando os pincéis, ó, que é essa situação aqui. Três vetores coplanares aqui, ó, e aqui três vetores não coplanares. E aí, gente, eu quero começar a falar com vocês das operações. Olha que coisa interessante, né? Porque você sabe que dados dois números reais, você consegue fazer uma operação entre eles, uma operação de soma ou de adição, né? Você consegue subtrair, consegue multiplicar, consegue dividir números, né? Agora, rapaz, e dá para fazer isso com vetor? Será que dá para eu somar dois vetores? E para que eu quero somar dois vetores? Para que isso? É o seguinte, gente, quando você está estudando, por exemplo, os números reais, então os elementos que você está estudando ali são números. E aí, em cima desses números, você faz operações, e com essas operações você consegue fazer muita coisa nessa vida, né? Você tem lá propriedades utilizando essas operações, e com isso você consegue depois estudar equações e um monte de coisa. O nosso ambiente agora, os nossos elementos, o conjunto que a gente está estudando, é um conjunto onde os elementos não são mais números, são vetores. Mas em matemática a gente fica muito olhando para coisas que a gente já conhece. Então você conhece já um conjunto de números, por exemplo, o conjunto dos números reais. Então eu estou agora num conjunto onde meus elementos são vetores, e aí eu olho para o conjunto dos números reais.
E fico querendo que aconteça com esses vetores desse conjunto que eu estou trabalhando, eu fico querendo que aconteça o mesmo que acontecia lá com os números reais. Lá nos números reais eu tinha uma soma. Então aqui no conjunto de vetores, seria muito bom que eu também tivesse uma soma. Então eu quero que essa soma entre vetores, ela de alguma forma seja parecida com a soma que eu já conheço de números. Por isso, eu vou tentar definir ela de uma maneira que as propriedades que valem lá para números reais, de repente continuem valendo para a soma de vetores. Então, dados u e v, vamos definir o que é uma soma u mais v de vetores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um ponto A qualquer e com origem nele eu vou traçar AB, um vetor representante de U, aqui, né? Um vetor U ou AB, tanto faz, né? Aí, com origem em B, eu vou traçar um segmento BC, que vai ser representante de um outro vetor, que eu vou chamar de V, assim. O vetor representado por AC, o vetor que parte de A e chega aqui no ponto C, é o vetor que eu vou chamar de vetor soma, U mais V. Então, você vai somar vetor dessa maneira. Você pega um vetor aqui, um representante de um vetor, aí quer somar com um segundo vetor, você vai fazer a origem do segundo coincidir com o ponto final do primeiro, e o vetor resultante, que é o vetor soma, é o vetor que parte da origem do primeiro e chega na extremidade do segundo. É assim que nós definimos a soma de dois vetores. No conjunto dos números reais, tem uma propriedade muito interessante que é válida, que é chamada de desigualdade triangular. O valor absoluto da soma de dois números é sempre menor ou igual do que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Quando eu defino a soma de vetores dessa forma que eu mostrei para vocês, essa propriedade continua valendo para a soma de vetores. O módulo da soma de dois vetores é menor ou igual do que o comprimento do primeiro, o módulo do primeiro vetor, mais o módulo do segundo vetor. Não é? É uma coisa que geometricamente é muito fácil de constatar, né? O tamanho do vetor soma, ou seja, o módulo da soma, é menor ou igual do que a soma desses outros dois comprimentos. Ou seja, é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então é uma propriedade que vale para números reais, e quando eu defino a soma de vetores dessa forma, continua valendo aqui. Então você já está tendo uma definição de soma similar com aquela que a gente já tem para os números reais. Se os vetores forem paralelos, a soma é análoga, né? Você tem aqui um vetor U e um vetor V, paralelos. Então, como é que você faz? Ó? Pega a origem do segundo, faz coincidir com a extremidade do primeiro, e aqui embaixo você tem o vetor soma, tá vendo? Se eles estiverem com sentidos opostos, né? O sentido de V for oposto ao de U, então o vetor resultante está aqui embaixo, né? Porque você parte daqui para cá e daqui para cá você vai voltar agora, né? O V. Então você vai cair nesse ponto aqui. Aqui embaixo você tem o vetor soma U mais V. Uma outra maneira interessante de você representar a soma de dois vetores, que é outra maneira, mas não é outra definição. Essa outra maneira é equivalente a essa que eu já mostrei aqui. Então você tem aqui U e V. Ó, no lugar de você pegar o segundo vetor e colocar ele partindo aqui de B, né, que foi como a gente fez, no lugar de você considerar um representante de V aqui, você pode considerar um representante de V partindo da mesma origem de U. Nesse caso, você vai completar o paralelogramo ABCD, assim, ó. Você forma esse paralelogramo pegando uma paralela aqui a AD e uma paralela a AB aqui, ó. E o vetor soma AC, que eu denotei por AC, né? O vetor soma, ele vai ser a diagonal desse paralelogramo.
Então é o mesmo vetor, tá, gente? Ó, se você pegasse o vetor V e colocasse ele aqui, ó, você está exatamente na definição que eu falei aqui no slide anterior. Então é uma coisa equivalente. Se você considera eles dois partindo da mesma origem, você completa o paralelogramo, a diagonal do paralelogramo dá exatamente o vetor soma definido dessa forma aqui, né? Da mesma coisa. Muitas vezes é interessante, geometricamente, você trabalhar com a soma, sendo essa diagonal aqui. Bom, para a soma de três vetores é a mesma ideia. Vamos analisar essa primeira. Ó, primeiro você soma 2. Pegue U mais V. Ó. Então aqui U mais V está certinho, né? Então aqui eu fiz o V a partir da extremidade de U. Ó, e aqui você tem U mais V. Aí quem é U mais V mais W? Aí você pega o terceiro vetor, faz a mesma coisa, né? Coloca a origem dele coincidindo com a extremidade de U mais V. E aqui embaixo você tem U mais V mais W. O que eu quis dizer quando eu coloquei esses quatro vetores aqui é que quando você tem uma figura onde você parte dessa origem, ó, aí você vai com esses quatro vetores e a extremidade do último vetor coincide com a origem do primeiro, o que eu quis dizer para vocês aqui é que a soma desses quatro vetores é o vetor nulo. Porque a ideia é que você parte desse ponto, aí você vai pelo vetor U para cá, para cá, para cá, ó, e depois volta para o ponto inicial. Então, a resultante aqui é esse ponto inicial, é um ponto. E a gente já viu que um ponto aqui, nessa nossa geometria, é o vetor nulo. Então, aqui nessa figura, eu tenho um exemplo de uma soma de quatro vetores dando zero. Quando você tem três ou mais vetores com a soma dando vetor nulo, pode ser uma situação como essa. Ele fecha um polígono. Né? Quando você define a soma desse jeito, sendo a diagonal desse paralelogramo, ou assim, né, que é a mesma coisa, essa soma tem algumas propriedades. E o mais interessante é que vale a propriedade comutativa, né, que é uma propriedade que também vale para números reais. Você pode tentar verificar isso fazendo um desenho. Pegue seu caderno, dois vetores U mais V, veja a soma geometricamente e depois faça V mais U. Você vai ver que dá o mesmo vetor. Vale essa propriedade associativa. Existe um elemento neutro, que é o vetor nulo, o elemento neutro, assim como você tem lá na adição de números reais, aqui você também tem o zero, né? Se você pegar um vetor e somar ele com um ponto, você vai obter o próprio vetor U. Né? Faça isso geometricamente aí. O elemento oposto também existe, porque dado um vetor U, existe um vetor tal que quando você soma esse vetor com ele, você tem o vetor nulo. Esse é simples, né? Se você tem o vetor U, esse vetor é menos U. Né? Porque se U parte de A para B, menos U parte de B para A. Então tu sai de A para B e volta para A. O resultado é um ponto. O vetor nulo. Faça um desenho. U mais menos V vai ser chamado então de diferença entre U e V. Quando você define nas operações, quando você constata a existência do elemento oposto, aí você pode falar na diferença. Né? U menos V é você pegar U e somar com o oposto de V. Aqui você tem a representação geométrica da soma e da diferença. Aqui tem U e V, é representado por essa diagonal, e U menos V é representado por essa outra. Essa outra diagonal aqui. De fato dá essa diagonal, porque se você pegar U, né? Vamos pegar U aqui, e você vai somar com menos V. U aqui, tá aqui em cima, né? Ó. U, no lugar de você pegar esse U, você pega esse representante aqui de cima. Então colocou U aqui e menos V aqui, tá vendo? Então quando você faz U somado com menos V,
Qual é o resultado? É aquele vetor que parte da origem de U até a extremidade de menos V. Então, ó, dá essa outra diagonal desse paralelogramo. Aí eu tenho aqui um primeiro exemplo, que é provar que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Bom, esse exemplozinho aqui eu vou deixar para resolver na próxima aula. Você pode tentar estar resolvendo geometricamente. Se não conseguir, dá uma olhada na próxima aula e aí eu começo ela resolvendo esse exercício. Tá bom, gente?